só a alegria, só evidências de campos interplanetário ligado à motricidade, recapitulando algumas questões, ok? Então, as fragmentações do conhecimento levou a humanidade a uma crise sem precedentes na sua história, conforme os próprios movimentos planetários sejam alheios ou alienados, uma consciência relacionada ao bom senso, uma educação, uma consciência do bom senso, uma consciência do senso comum, ou seja, como alguns autores que falam ligado à própria ciência motriz em anexão à própria educação, onde há uma motriz, há um impulso, há uma dilatação, segundo o dicionário Bueno, 2010. Ok? Pois bem, então a ciência se afastou da ética na medida que deixou de se posicionar através da sua neutralidade em relação a outros ramos do conhecimento, tais como a filosofia, a arte e a mística. Então, alguns filósofos e educadores falam que a própria ciência se afastou da ética, mas a ética propriamente dita é como você deve ser e sobreviver a cada dia. Há um diálogo nessas questões. Embora a própria ética ela é uma arte, embora a própria ética é algo místico, embora a própria ética nos coloca meios etimológicos e etnográficos. Ok? Então vamos lá. São diálogos e conversas de autoconstruções ou autodestruições que possam ser destrutivas em questões críticas ou construtivas, ou seja, a autoavaliação. Então, o perigoso vírus da divisão também se apoderou dos valores significativos do nosso processo histórico, da nossa formação cultural. A nossa formação cultural. Eu lembro certa vez, entre poesias, na época da língua portuguesa, já mostrei sobre o Paulo Mais Guia ali, os campos topográficos das minhas notas que eu tinha, que nós tínhamos, ao meu ver, e ao ver, traz, coloca um latim entre a prática e a teoria, eu falei, o amor é como um vírus, se alguém pegá-lo, estará doente. Eu coloquei, mas estará doente, aí a própria professora perguntou por que estará doente, porque é o doente é o quê? Ele não fala que na doença, na miséria, não é? Então o amor é como um vírus, ou seja, os dois juntos nessa gravidade esquelética. Aí ela entendeu, porque tem abreviado em vermelho na época, que é com essa roupa aqui. Então, os valores significativos, a igualdade e a fraternidade. Mas quando não acontecem algumas questões importantes, nós sabemos que muitas vezes não é porque você está colado igual colágeno, colado igual a creatina na inserção muscular. O amor demonstra vários fragmentos e demandas que possam nos ajudar. Quando falamos de amor, é uma polêmica. É uma palavra simples e modesta que é falada todos os dias. Meu amor, ô amor. Meu amor, são modos de falar, mas são fragmentos muitas vezes espessantes e estressantes para alguns, ok? Eu venho a destacar a pedagogia do amor, que é uma pedagogia histórica. É lógico que seja, porque nós estamos sobreviventes. Houve um amor aí, é lógico que houve amargura, houve um ódio, houve algo bom. Eu falei sobre essas questões que ocorrem entre o bem e o mal. Eu estava falando sobre o quê? A preservação da vida e a floresta, a floriciência. Entre as florestas tem várias árvores. E aonde tem árvores, lembramos de quê? Sócrates, a autoavaliação, a autoconstrução e a autodestruição. Sócrates fala que o pai dele é o quê? Era mexer com escultura, ou seja, fazia com as madeiras, matérias-primas. E a própria mãe era, ou seja, parteira. Aí veio a linhagem da maêutica, ou seja, retiro respeito à maêutica e coloco a motriz, que é dilatação, impulsionar para uma construção, estimular. Mas esse estímulo que ocorra controle motor, ok?
Então vamos lá. Quando falamos sobre motricidade humana, como eu falei sobre Olímpia e Olímpios, os Olímpios e as Olímpias da vida, as heroínas e os heroínos, que eu falei sobre a motricidade humana, entre os malandros, e porque não podemos colocar com todo respeito, porque pode haver até campos de equívocos e princípios para respeitar madames, moças, que nos coloca até questões importantes. A gente fala sobre a questão da Olímpia, que é a questão que podiam ir só as pessoas que eram virgens na época, que podiam participar, ou seja, de ver um treinamento naquela época, o campo histórico. Ok, assim, havia algo sagrado, né, de treinamento, um corpo belo, ou seja, feio, por isso que veio vários campos filosóficos que ligavam as coisas, as diversas coisas, os campos de treinamento, ok? Havia algo sério ali, né? Que é algo místico, temos que respeitar. Por isso eu coloquei, depois eu vou até tirar uma foto de novo, vou expor para vocês um livro ligado a uma coletiva de autores, de vários autores ligados à metodologia científica, que eles colocam ali, né, várias pluralidades ecléticas relacionadas a pesquisas. Eu entro numa faculdade, eu vou ser um acadêmico, e sendo acadêmico eu vou ter que respeitar as diversas culturas, que ela faz parte em todos os lugares. Como eu entreguei para a própria Santiana, lá, não sei se ela deve ter razão, porque eu tenho um conhecimento pós-doutora, eu tenho que respeitar entre esse planeta Terra. Ou seja, lembramos do Guilherme Arantes, que fala Terra, planeta Terra, né? É planeta Água que ele fala, né? Água, água, planeta Terra, água, planeta Terra. Lembramos da geografia, que em 2006 aí, ó, vai bombar, hein? O livro, o MEC está divulgando para a galera aí. A geografia é uma das espinhas dorsais ligada à motricidade humana. Se eu falo sobre geografia, geopolítica, ou geohistória, ou geociência, falo sobre terra, falo sobre Aristóteles, e principalmente quando falo de Aristóteles, eu falo de um autor, eu não sei o sobrenome, mas o nome primeiro, Nicolas. Ele fala, é um estudioso ligado à ortopedia, vai falar sobre articulação. Se ele gostar de articulação, vai ser a expert ligada ao desenvolvimento proximal. E se ele for expert em N's e KM's fatores, ou seja, vai ser como Nicolas Cage, né? Questão, né, de moto, vai gostar de caminhar, fazer trilha, correr, brincar, ou seja, ter um acervo na infância. Estou falando que o Nicolas Cage não teve infância, porque os campos cinematográficos vão associar a cinesiologia, e a cinesiologia vai associar a um movimento, a ciência do movimento. Um dublê ou qualquer tipo de pessoa que esteja lá tem que ter o que? Acrobacia, cambalhotas. As cambalhotas ainda nos ajudam a expressão corporal, emocional, pensar, sentir e agir, ok? Nessa dilatação. Não vou colocar ditação, dilatação, dialogação, dialética, diacronizar. Então, distanciar, distal, diáfise, difusão, né? Então são vários. A palavra dis fala distância, em alguns momentos que fala distância. Não podemos também, ou seja, abreviar e centralizar o acento e também centralizar a palavra diz, ó, difusão. Difusão o quê? Do menos concentrado para o mais concentrado. Difusão osmótica. Aí. Não é? Então são pontos importantes entre a gravidade esquelética, segundo Russell. Não é o Russell que eu falo, não é aquele que fez o gladiador, não, pessoal. O Russell que eu falo, tem um R, o Russell, tem um Russell também com H, por isso que eu falo, ó, eu tenho medo quando eu falo com dificuldade, ó, rolos. Rolos é com E, rolos. Rolos. Aí alguém vê um significado rolos aí. Rolo. Ou seja, depois você vê com H. Olos. No grego. Significa o quê? Holístico. Inteiro. É similar. Vocês podem ver que é bem... Se você colocar uma questão, colocar rolos ou olos. Ou seja, todos são bons. São palavras que possam nos ajudar a fabricar e refabricar usando a própria criatividade. Onde você vai ter um dicionário, vai ser bom para você. Somente a nossa própria história. Sujeito,
a fala e a escrita entre construção e reconstrução. Ok? Só alegria.